Pronto, gente. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo CIPET. Meu nome é Whitson Ferreira, eu estarei como mediador desse mini curso. Em nome da comissão organizadora, eu agradeço a todos pela participação e especialmente às ministrantes pela disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos conosco. Daremos início agora ao minicurso Planejamento Inteligente, construindo aulativas com a taxonomia de Bloom, modelo SAMES e inteligência artificial, que será ministrado por Anália Cristina Leite Cortes do Carmo e Adja Ferreira de Andrade. Espero que seja um momento de muito aprendizado, troca de experiência e reflexão sobre as possibilidades de utilização dessas ferramentas e metodologias no planejamento na prática docente. Ao final do minicurso, será disponibilizado aqui no chat o link para avaliação da atividade e para o registro de frequência, por isso eu peço que fiquem atentos ao chat próximo ao encerramento. E, sem mais delongas, eu passo a palavra às ministrantes. Desejo a todos um excelente minicurso. Muito obrigada, né? Boa tarde para todos vocês. Nós vamos iniciar aqui o nosso minicurso, né? Como já foi dito o tema, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa interseção entre a taxonomia de Bloom, o modelo SAMI e a generativa. E, inicialmente, a gente vai se apresentar, né? Quem somos nós, né? Eu me chamo Anália Cortes, sou doutoranda do Programa de Inovação em Tecnologias Educacionais, do PPGIT, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou mestre pelo mesmo programa, sou pedagoga, sou psicopedagoga também, sou participante do grupo de pesquisa do NUPET, e, atualmente, eu estou na coordenação pedagógica de 2 escolas, uma no estado, outra no município de Natal, aqui no Rio Grande do Norte. Adja. Boa tarde a todos e a todas, eu sou Adja, eu sou professora aqui do Instituto Metrópole Digital, aqui do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Inovações Educacionais, né, Inovação e Tecnologia Educacional, e é um prazer estar com vocês hoje aí, com a Anália, para a gente conduzir esse curso, tá bom? Anália, eu ia pedir para, por favor, você dar um print da nossa, para registrar a primeira apresentação, que eu acho que a gente não registrou, importante aí, você dá um print aí do grupo. Você consegue fazer, Adja, aí, ou não? Que eu estou vendo só a tela aqui, que eu tentei ligar em outro canto, não consegui aqui. Consegue? Deu. Ok. Bom. Então, gente, o que é que viemos, né, fazer aqui? Nós viemos justamente trabalhar uma abordagem bastante mão na massa, então, para isso, a gente pede que vocês tenham e possam, né, ter acesso a um dispositivo, né, de preferência, não que vocês estejam utilizando no momento, né, se for celular, mas caso seja computador, a gente pede, porque a gente vai precisar de um momento de entrar no IA. E essa IA vai ser a IA que vocês têm mais familiaridade, tá? Então, seria interessante que vocês pudessem, né, vivenciar esse momento de mão na massa. Papel e caneta também vai ajudar bastante, certo? E fora isso, né, vontade, né, de estar aqui, de aprender, né, e criatividade também, que a gente vai precisar de um pouquinho dessa criatividade de vocês também. Então, para transformar, né, esses objetivos cognitivos e interação tecnológica em experiências de aprendizagem. Então, aqui a gente veio justamente trabalhar essa experiência, né, esse mão na massa, para a gente sair daqui mais fortalecido, né, com novas ideias, para poder levar para a prática pedagógica da sala de aula, quem tiver de sala de aula, e quem não tiver, para levar para a vida mesmo, né, alguns conhecimentos novos. E aí eu deixei no chat o formulário inicial, a gente pede que quem não respondeu ainda, responda, porque vai ser importante. E ao final da formação, a gente vai ter um novo formulário para a gente ver realmente o que a gente conseguiu aprender, né, nessa 1h30 que a gente tem aqui de discussão, tá bom? Então, eu peço, por favor, que quem puder responder, está no chat o link. Então, pois bem, né? Então, a estrutura do nosso percurso metodológico. A gente inicialmente vai fazer uma mobilização, uma problematização, né, sobre uma pergunta norteadora que a gente vai colocar aqui, os conceitos chaves, a gente vai trabalhar um pouquinho, muito rapidamente, assim, esse conceito da taxonomia de Bloom, né, esse modelo SAMI e a tríade do planejamento. Depois, a gente vai falar um pouquinho sobre dar uma demonstração de engenharia de prompts, né? Que prompt é esse, né? Qual é o prompt mais... O que é que a gente deve mostrar nesse prompt para que ele nos retorne
para que a IA ela possa nos retornar realmente algo que nós estamos buscando nela, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho como devem ser essas perguntas, né, para a ferramenta, e aí a gente entra com um pouquinho de mão na massa, a elaboração colaborativa, né, de um mini planejamento aqui com o IA, e para o fechamento a gente vai partilhar essa produção que a gente fez no Padlet, vou disponibilizar também o link para a gente subir lá no Padlet os nossos produtos, né, e a gente fazer o fechamento. Então, a meta prática é que nesses 90 minutos que a gente esteja, cada participante terá construído um plano de aula, utilizando prompts estruturados, alinhados à BNCC e aos níveis mais complexos de aprendizagem, que a gente vai conhecer um pouquinho de cada um desses níveis. Então, para a mobilização inicial, a gente gostaria de fazer a seguinte pergunta: qual é a sua principal dúvida ou receio ao usar a IA no seu planejamento de aula? Então, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Quem tem que sentir à vontade pode botar no chat, mas de preferência que vocês possam abrir o microfone, que a gente possa discutir um pouquinho, se vocês já usaram, se vocês não usaram, e se não usaram, por quê, né, que ainda não utilizaram. Podem ficar à vontade para a gente discutir um pouquinho, tá? Uma, duas pessoas. Já, se você puder ir controlando também no chat, que eu não estou conseguindo visualizar. Eu estou com o chat aberto, então o que eles falarem eu vou anotar no chat, certo? Certo. Mas seria interessante, né, que alguém pudesse também abrir o microfone, participar um pouquinho da discussão. Quem aqui já usa, né? Quem aqui já utiliza a IA no seu dia a dia para fazer planejamento de aula? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Bom, Heloísa. eu sou Heloísa, isso, prazer em conhecê-las. Bom, eu acho que a principal dúvida é quais são os limites para a utilização dela, né? Porque ela é infinita. Hoje em dia a gente utiliza ela em vários ambientes, até nos quais a gente nem gostaria de usar, né? Acho que é um pouquinho de privacidade, enfim. Eu gostaria de saber, assim, qual que é a visão de vocês mesmo sobre quais são os limites dela dentro da educação. E quais são os desafios para conseguir manter e pensar sobre esses limites hoje, né? Que é algo que é uma linha muito tênue entre você ter a liberdade de criar conteúdos, mas ao mesmo tempo não ter a liberdade de ter segurança sobre aqueles conteúdos nos quais você está gerando e implementando. Certinho, a gente vai discutir um pouquinho assim sobre isso. Mais alguém? Alguém aqui nunca utilizou a IA para fazer um planejamento de aula? Então, todo mundo já de alguma forma, já utilizou alguma das ferramentas de IA, né, para estar trabalhando dentro do seu planejamento, não é isso? Mais alguém ou a gente pode passar? Aí a gente vai respondendo vocês ao longo do percurso. Vou passando, tá? Tem alguma pergunta no chat, Ádia? Não. Certo. Então, a gente tem como situação problema, né? A gente gera uma pergunta norteadora no nosso trabalho aqui. De que maneira, né, essa IA generativa pode deixar de ser um mero gerador automático de textos para se tornar um catalisador de experiências ativas e intencionais de aprendizagem, né? Então, porque assim, como a colega falou, né, a gente tem um mundo ali dentro daquela IA, né, de recursos, né, a gente consegue fazer muita coisa hoje com a inteligência artificial, mas o que é que a gente faz para que ela deixe de ser esse gerador automático de textos, né? Qual é o nosso papel enquanto interação com essa ferramenta? A gente costuma falar que nosso papel é de cocriação mesmo dessa IA, porque a IA, a gente precisa estar interagindo com ela de uma forma muito específica, muito detalhada, para que ela nos conheça. E nós também temos que dar a essa IA esse papel, né, de quem ela é.
Então, para cada nova atividade que eu vou fazer, eu tenho que deixar claro quem é que eu quero que ela seja naquele momento, né? O que é que eu quero dela. Então, quanto mais específico eu for para essa ferramenta, mais específica vai ser a resposta que ela vai me retornar. Então, aí a gente vem com a questão do prompt, né? Que muito falado hoje em dia, a importância da gente saber desenvolver esse prompt, né? E a gente vai ver ao longo desse mini curso como trabalhar esse prompt, refinar esse prompt, para que a gente possa atingir os nossos objetivos educacionais, né? E aqui a gente tem o referencial inicial da taxonomia de Bloom. Então, a taxonomia de Bloom, quando a gente vai fazer um planejamento, a gente tem um objetivo, né? Independente de ser um planejamento de aula, tudo que a gente vai planejar na nossa vida, a gente tem esse objetivo. E aí, trazendo para a taxonomia de Bloom revisada, ela traz 6 etapas, né? Para que esse planejamento ele possa, de fato, estar a favor das aprendizagens, e das aprendizagens mais significativas possíveis desses estudantes. Então, ela não é uma maneira rígida, linear, mas ele é um guia de quê? Dessa intencionalidade pedagógica que esse professor ele tem quando ele vai planejar a sua aula. Então, por exemplo, eu quero o quê desse meu aluno? Eu quero que esse meu aluno apenas memorize aquele conteúdo? É uma habilidade que eu posso estar trabalhando, apenas a memorização. Mas se eu quero, por exemplo, fazer com que esse aluno seja capaz de fazer uma análise mais profunda de algum conceito, então eu preciso planejar essa aula pensando nisto. Então, assim, o primeiro ponto do planejamento é que objetivo eu quero atingir com ele. E a partir desse objetivo, eu vou saber as habilidades que eu quero desenvolver nesse meu aluno, e eu preciso trabalhar com atividades que levem esse aluno a desenvolver aquela habilidade. Por exemplo, eu não posso trabalhar apenas com atividades de memorização se eu quero que esse meu aluno ele seja autor do seu conhecimento, ele seja ele trabalhe de forma criativa, porque eu não vou conseguir, né? Então, por exemplo, se eu quero que ele seja um sujeito mais criativo, um sujeito autônomo, um sujeito que realmente interaja com aquele objeto de conhecimento que eu estou trazendo, então eu vou trabalhar com atividades mais mão na massa. Eu vou trabalhar com atividades que façam ele refletir, que façam ele sair da caixinha, né? Então, tudo isso, a taxonomia de Bloom revisada, ela vem trazer esse passo a passo, né? E não quer dizer que, por exemplo, na hora que eu quero trabalhar uma atividade de memória, que eu quero que meu aluno faça a memorização, porque a gente sabe que memorizar é uma habilidade e ela é importante, né? Quem estava agora na palestra do professor sobre a IA, né, antes da gente aqui, ele falou isso. Por exemplo, ele deu o exemplo da tabuada, né? Que na minha época se memorizava a tabuada. Eu também vivenciei essa memorização da tabuada. E como não me ajudou, né? E como ajudou a muitos da gente. Então, assim, realmente memorizar é uma habilidade importante. Mas não é qualquer atividade que eu vou poder trazer para a minha sala de aula para atingir todos os níveis necessários, né, para uma aprendizagem mais significativa e produtiva, né, autônoma, né, desses estudantes. Então, a taxonomia de Bloom, a gente traz, e em seguida a gente traz esse modelo SAMI. O que é o modelo SAMI, né, de Rubens Puependura? Rubens Puependura, ele vem trazer justamente as habilidades quando a gente entra com a tecnologia dentro da sala de aula. Então, eu tenho o modelo o taxonomia de Bloom, né, que eu tenho muito claro qual é a minha intencionalidade pedagógica, quais são os meus objetivos de aprendizagem, e aí eu entro com o modelo SAMI para quê? Para discutir a tecnologia. Então, se eu quero trazer uma inovação para a minha sala de aula, não basta apenas eu trazer uma tecnologia nova, uma tecnologia, a gente está falando de tecnologia digital, né, porque a caneta, o papel, enfim, tudo isso é tecnologia, o quadro negro é uma tecnologia, mas quando eu trago uma tecnologia digital, eu não posso imediatamente associá-la a quê? À inovação, porque a inovação,
ela vai partir da forma como eu vou usar essa tecnologia. Então, o modelo SAMI, ele traz 4 categorias. Ele traz o S, onde ele vai apenas utilizar a tecnologia digital para substituir algo que ele poderia fazer analogicamente. Como, por exemplo, na hora que eu vou dar uma aula de um conteúdo X, que eu boto um retroprojetor apenas para evitar de estar escrevendo no quadro, um exemplo, eu estou trazendo uma tecnologia digital para a sala de aula, mas eu apenas estou substituindo aquela tecnologia que seria a escrita no quadro, por exemplo, de uma exposição de slides. Por exemplo, trazendo para a IA, né? Quando eu vou usar o chat GPT, apenas para escrever um texto que você poderia escrever sozinho. Eu preciso fazer um recado na escola, né, para os pais dos meus alunos. Então, eu vou lá na tecnologia, lá no chat GPT, peço para ele, ele faz. Ou seja, ele apenas fez algo que você poderia ter feito sozinho, né? Ele não teve você ali, enquanto mediador com aquela tecnologia, a mediação ela é muito passiva. E aí, criar uma tabela simples no chat GPT. Então, quando eu vou apenas receber dessa ferramenta algo que eu poderia simplesmente pegar o papel e a caneta e escrever, eu estou usando ela como forma de substituição. E aí a tecnologia atua como um substituto direto da ferramenta, com a melhoria funcional. Por exemplo, eu passo a argumentar um pouco mais sobre essa ferramenta. Ela me dá uma resposta. Eu já digo, não gostei muito, e aí eu vou começar a interagir com essa ferramenta, vou pedir uma nova resposta, vou dar uma outra informação. Então, eu já passo a forma de argumentação, né? Utilizando a tecnologia de uma forma mais argumentativa. Então, vocês vejam que aqui, quando eu estou aqui do lado, ó, eu estou na substituição e na argumentação, eu estou aprimorando, né, o analógico, trazendo tecnologias digitais, mas eu ainda não estou inovando no sentido de transformar essa prática em realmente algo significativo, mais produtivo, algo que chame a atenção desses estudantes, né? E aí eu vejo os 2 últimos níveis, né, que é marcado por o M e o R, é já o nível de transformação. Então, no nível M, eu tenho a modificação, ou seja, a tecnologia ela permite uma reformulação significativa da aprendizagem. E aí eu trago como exemplo, criar um debate onde a IA assume o papel de uma figura histórica para os alunos entrevistarem. Então, vocês vejam que já há o quê? Já há uma interação, já tem um processo de construção também desse estudante, ele já entra com a participação ativa nesse processo, ele precisa elaborar roteiro, ele precisa saber que perguntas ele vai assumir. Então, a tecnologia, ela não vem só para entre aspas, né, enfeitar a minha metodologia, mas ela realmente vem dar um novo caminho, uma nova condução para essa aula. E aí, o R, o último nível, né, ele é o da redefinição, ou seja, a tecnologia ela permite a criação de novas atividades que antes seriam inconcebíveis sem o uso da tecnologia. Então, por exemplo, a personalização em larga escala de trajetórias de aprendizagens baseadas em feedbacks em tempo real da IA. Por exemplo, eu peço a IA uma atividade, ela gera aquela atividade, mas aí eu vejo que pode estar melhorando, e aí eu, enquanto usuário ativo, criativo, eu vou ter novas ideias, vou estar sugerindo para essa IA também. Eu também posso jogar os resultados do trabalho que eu tenho feito com os meus estudantes, ela me dá o feedback desse trabalho, me sugere novas atividades, então aí eu estou fazendo uma redefinição do meu papel pedagógico enquanto professor, com a utilização da IA, porque, por exemplo, quando eu estou analisando resultados de avaliações, eu, enquanto ser humano, eu sou limitada, né? Então, quando eu peço a IA, ela vai me dar um olhar, uma visão que eu poderia não ter enquanto ser humano, e que, naturalmente, vai ser uma visão de fora, mas uma visão mais complexa, muitas vezes
é uma visão mais complexa, né? A gente vê determinada coisa e ela nos traz o feedback maior daquele resultado e a gente começa a repensar. Poxa, eu não tinha visto por esse lado. Então, vocês vejam que a gente não está utilizando a ferramenta apenas como reprodutora do meu trabalho e nem muito menos como algo passivo, né? A gente está o tempo todo interagindo com ela, nesses 2 níveis de transformação. Então, quando eu começo a interagir com ela, com objetivos claros, sabendo muito bem o que eu quero, né? Trazendo essa prática no nível de transformação, eu, enquanto professor, eu também estou me formando, eu estou me fortalecendo enquanto profissional e a minha autoria docente também, né? Então, a gente vê que a gente vai ser autor daquele processo e a ferramenta, a IA, ela vai ser o meio para se chegar àquele processo. Aí a gente pergunta, a IA, ela vai substituir o professor? No meu ponto de vista, jamais, porque quem está ali, a mente pensante é o professor. E a IA, a tecnologia, ela sempre vai ser uma ferramenta de apoio a esse pensamento criativo desse professor. Então, a tecnologia, e não é uma régua de qualidade, ou seja, não é porque eu não trouxe uma atividade no modo redefinição que ela vai ser, por exemplo, estou lá na substituição, mas ela pode ser uma atividade boa. Quando eu trago um slide para a sala de aula, né, e venho trabalhar também de forma mais interativa com este aluno, não é questão eu não estou dizendo aqui que a aula vai ser uma aula ruim, né, uma aula fraca, enfim, não. Cada nível vai atingir o quê? Um objetivo de aprendizagem, né? Então, aí é por isso que a gente está associando a taxonomia de Bloom ao modelo SAMI. E aí a gente chega na articulação, né? Bloom, modelo SAMI e a IA generativa. Pois bem, Bloom, ele vem trazendo o quê, né? Ele define os processos cognitivos pretendidos, quais habilidades que a gente vai desenvolver nesse estudante, o foco em analisar, avaliar e criar esse planejamento, essa atividade, né? Todo esse percurso formativo desse estudante. O SAMI, ele vem com o como, né? Ele define o grau de transformação digital, como essa tecnologia modifica essa experiência, a modificação ou a redefinição pedagógica. Então, o que é que eu quero atingir com Bloom? Como eu posso trazer a tecnologia digital a nível de transformação, SAMI, e aí eu entro com a IA generativa, com que atua como uma parceira intelectual, suporte na criação de atividades. Olha o nome, suporte, né? Então, ela não é realmente a peça principal desse processo. Ela vem como suporte para auxiliar esse professor, como a gente vem discutindo. Então, aqui, cenários, né, está faltando C aqui, e rúbricas, personalização e diversificação. Então, tudo isso, ela vem nos colaborar, né, com o nosso planejamento. Então, a ação do docente, ela é uma ação mediadora. Ele é o elo insubstituível que valida, ele contextualiza, ele garante esse uso ético dessa inteligência artificial. Então, o professor, né, e qualquer um de nós, a gente não pode aceitar como verdade qualquer resposta que a IA nos dá, porque ela alucina, né? Muitas vezes ela nos dá respostas que não são coerentes. E a gente precisa, enquanto profissional, ter esse olhar crítico sobre essa ferramenta. Se me permite, Anália, eu queria fazer um comentário até para começar a responder um pouco do que a Heloísa nos colocou no início da fala, né? Do os limites, né? Dessas limitações e desses desafios. Sim. Então, quando a gente junta a nossa proposta aqui de juntar essas 3 coisas, né? Pedagógica, de um modelo mais de ação e da tecnologia que está ajudando, surge para a gente muitos desafios, né? Então, na verdade, essa tríade aí que a gente está propondo, né, da taxonomia, do modelo SAMI e da IA generativa, ela traz muita
oportunidade de aprendizagem, entendeu? Muito para ajudar. Então, respondendo o que a Heloísa falou, um dos desafios que a gente tem e que vai poder nos ajudar é essa oportunidade, por exemplo, de auxiliar na escrita. A gente vai poder avaliar o aluno mais do ponto de vista gramatical, mais do ponto de vista da estrutura, da coerência, da coesão, a questão do suporte, né? Por exemplo, que às vezes a gente precisa de um suporte humano, né, na sala de aula, mas às vezes o professor não chega para uma sala de aula que é muito grande. Então, esse processo que a gente chama, né, Vygotsky chama de scaffolding, né, de suporte, a tecnologia vai poder nos ajudar para fazer um brainstorming, para criar, para poder verificar como é que está sendo o seu argumento. Então, as oportunidades de aprendizagem se tornam inúmeras com essa tecnologia, porque ela vai poder nos ajudar no processo de escrita, vai poder ser tipo um colaborador, como se fosse um outro aluno colaborativo, só que ao invés de ser um aluno real, pode ser um aluno virtual, né? Quer dizer, ela está se tornando esse papel do virtual, que vai poder fazer uma análise, uma comparação entre os resultados, tá? Entre as diferentes versões do que você escreve. Você pode escrever um texto inicialmente e depois retornar novamente para ver como é que foi essa evolução. Coisas que, para a gente fazer no dia a dia, um professor acompanhar 20, 30, 40, 50 alunos, seria impossível. Então, essa capacidade de poder fazer uma validação, né, um acompanhamento melhor da aprendizagem, a tecnologia pode nos ajudar. De ser um colaborador, né, como um outro sujeito, ou como sendo um papel de tipo um professor virtual, a tecnologia pode nos ajudar. E agora, a gente tem que começar a pensar que um dos desafios é porque quando a gente usava a tecnologia, quando a gente era criança, a gente tinha muito essa coisa de ficar perguntando por que a gente faz isso, né? Todo mundo passou por exemplo, mas por que o céu é azul? Por que o planeta gira em torno do não sei o quê? A gente tinha, e a gente começou a perder, os alunos acabaram de perder essa capacidade de perguntar. Então, agora com a IA generativa, com esse modelo que a gente está propondo, a gente vai poder conversar com a tecnologia. Se ele nos dá a resposta, a gente pode questionar, mas por que foi assim? Mas por que é desse jeito? Entendeu? Então, a gente vai poder adaptar, vai poder trazer mudanças, vai poder refletir sobre as nossas respostas. Então, acho que é um modelo que a gente vê, que é um modelo socrático, né? De ficar perguntando e refletindo sobre as nossas ações. Então, eu acho que um dos desafios, tentando responder já, iniciando a resposta aí para a Heloísa, é isso, é fazer com que essa tríade, né, de pensar pedagogicamente, de usar a tecnologia de IA, nos sirva para isso, para dar suporte à nossa aprendizagem, tá? Esse é o maior desafio. E aí, complementando a resposta de Ádia, né, outro desafio é justamente como a IA, ela vem nos trazer as respostas que nós estamos, né, nos questionando, um outro desafio é justamente a gente entender o nosso papel humano desse processo, né? O quanto é importante a gente ter essa formação continuada para o uso dessa ferramenta. Então, assim, formar para o uso da tecnologia da IA, né, e mais especificamente que a gente está falando da IA generativa, é uma urgência, é uma necessidade para ontem, né? Então, as redes de ensino, elas precisam dialogar sobre isso dentro das escolas também, né? Dentro as secretarias de educação, né? As universidades, tem que trabalhar isso para quê? Para que isso se torne um uso ético e consciente dessa ferramenta. Então, um outro desafio é justamente a gente não se distanciar do nosso papel humano enquanto professor. Então, essa IA, ela tem que nos proporcionar, nos aproximar cada vez mais desse estudante. Por quê? Porque as respostas que elas vão nos dar precisam ser respostas a favor dessa aprendizagem. Então, por exemplo, quando eu tenho um aluno neurodivergente dentro da sala de aula, e eu falo isso para a IA, olha, eu quero uma atividade, e o meu aluno é assim, então, duas características daquele aluno, ela está me retornando o quê? Uma atividade adaptada que eu posso estar desenvolvendo com ele, ou seja, ela está me aproximando desse aluno. Então, os riscos que se tem é de querer que a ferramenta, né, ela faça todo o papel docente. E não é assim, né? Ela está ali como apoio a esse profissional, mas o lado humano, né, o lado sensível,
o lado criativo desse professor, né? Essa interação. Por exemplo, a IA, ela vem muito mais dinamizar o trabalho burocrático, né? Que é o sentar para planejar. Ela vai nos ajudar nesse processo para nos libertar, digamos assim, para ter mais tempo para essa interação com os nossos estudantes, né? Que isso que a gente não pode jamais deixar, né? Se distanciar, a gente precisa aproximar cada vez mais deles. Eu queria comentar também uma outra coisa que é importante, tá? E que a gente tem que, enquanto professor, enquanto gestor pedagógico, quando a gente trabalha com informática, quando a gente trabalha com computação, quando a gente usa a tecnologia, a gente tem princípios também, são princípios éticos que precisam ser respeitados. Isso está muito antes desse boom da IA agora, sempre existem princípios. A associação, tanto tem a Associação Brasileira, que nós temos, a Sociedade Brasileira de Computação, como tem associações mundiais, que têm princípios éticos que precisam ser respeitados. Princípios de privacidade, princípios de confidencialidade, princípios de você poder fazer a revisão por pares, princípios de você ver as áreas de competência, de reconhecer se a tarefa não está prejudicando o outro. Então, existem vários princípios éticos. Então, quando a gente está trabalhando agora com a inteligência artificial, esses princípios vêm mais ainda à tona. Então, além da gente ter esses cuidados pedagógicos, a gente também tem que ter esses cuidados éticos. E isso são desafios, né, também, respondendo aí um pouco o que a Heloísa colocou no início do minicurso, tá? Exato. E aí a gente chega nesse momento, né, nesse terceiro momento aqui, que é justamente a engenharia de prompt, né? Então, esse prompt mais estruturado, né, esse prompt mais lapidado, né, como a gente costuma falar. Então, o prompt, primeiro ele tem que ter um papel, né? Então, atue como especialista em metodologias ativas. Por exemplo, isso a gente precisa dizer para a IA. Quem é ela nesse momento, né? Ela é um especialista em metodologias ativas, ela é um professor que trabalha com educação especial, por exemplo, né? Especialista naquela área. Ela é um pesquisador experiente, quem é essa IA, né? Então, para o que eu vou planejar, né, o que eu vou executar, pedir para que ela me ajude, a gente precisa saber, ela precisa saber qual é o local que ela vai dar, o local de fala que ela vai trazer para essa resposta. Então, ela precisa também de um contexto. Por exemplo, você é uma professora do ensino médio, especialista em metodologias ativas, e você trabalha com a turma, que é o contexto, né? Eu trabalho com a turma de terceiro ano da educação básica. Então, veja bem, você está dando todas as orientações para aquela IA. É diferente de eu dizer assim, elabore uma atividade de matemática sobre ângulos para X turma, um exemplo. Então, isso aí ela vai lhe responder, ela vai lhe trazer uma resposta, mas ela vai lhe trazer uma resposta rasa. Então, a partir do momento que você diz quem é essa IA, que você traz um contexto fiel daquilo ali que você está buscando, aí você vai dar um objetivo. Eu quero trabalhar com o objetivo de desenvolver nos meus alunos um processo criativo, um processo de análise, né, sobre X assunto, né, e aí eu trago qual é o assunto. Eu preciso usar o quê? Então, tudo que eu quero que a IA me retorne, eu preciso dizer para ela, para que ela possa entender realmente qual é o meu objetivo com aquela questão. Então, quanto mais específico eu for, e aí não existe limite de caracteres para um prompt, digamos assim, né? Existe o quê? O prompt que traz a resposta, né, a pergunta, aliás, desculpa, a pergunta mais clara possível. E aí também você vai dar uma tarefa para ela, né? Crie um estudo de caso simulado com 3 dados. Então, você vai também esmiuçar qual é a tarefa. Se é uma prova, crie uma prova com tantas questões, sendo tantas objetivas, que siga a teoria de resposta ao item. Então, a gente precisa ter claro, né, o que é que a gente quer,
nossos objetivos e passar para essa IA esses objetivos, né? Todo esse contexto, essa tarefa, né? Quem ela é para poder ela retornar o que a gente espera que ela retorne. E mesmo diante disso tudo, quando a resposta vem, a gente precisa ler, interpretar, analisar e ver se realmente aquela resposta nos satisfez, ou a gente precisa ainda lapidar mais esse prompt para que essa resposta possa ter uma maior clareza, né? E atinja realmente os nossos objetivos. Então, a gente precisa evitar comandos vagos. Por exemplo, crie um plano sobre a água. Então, você veja que quando eu falo, crie um plano sobre as águas dos oceanos, um exemplo. Então, crie um plano onde você vai trabalhar as 4 operações matemáticas. É muito vago. Eu vou trabalhar o que é que você realmente está querendo de mim, né? Qual é o seu público, né? Que estudantes são esses? Como são esses estudantes? Então, tudo isso a gente precisa ter em mente e entregar para a IA. Outra coisa que exija formato em tabela, rúbrica, roteiro, quer dizer, você vai dando ideias soltas, então é muito melhor você parar, pensar e elaborar um prompt bem elaborado e entregar diretamente para ela, também do que ficar fazendo perguntas soltas. Eu faço uma pergunta aqui, ela me dá uma resposta, eu digo, melhora essa resposta, acrescente isso. Então, vale muito mais a pena você pensar primeiro, elaborar o que você quer e a partir daí você ir fazendo lapidando, do que você ir fazendo questões soltas, né? Não deixando claro o que você quer. Por quê? Porque o risco dela alucinar nesse processo aí vai ser bem maior, né? Então, vocês vejam que a mediação docente, ela passa a estar presente a todo momento nesse processo. Então, ela é insubstituível. Eu preciso realmente agir? Pois não, Nádia. Eu só queria complementar, tá, Anália, Tá. que é importante essa preocupação, certo? Do que a Anália está falando aqui, porque esse conceito de prompt, quem estuda computação, quando a gente estudou o primeiro sistema de DOS, sistema, quem é mais antigo, era um prompt, né? Aí depois começou. Então, essa palavra prompt são comandos, né? É uma sequência de texto, de caracteres que são dados, que geralmente é em formato texto, mas também pode ser usado outra mídia, tá? Que ela vai ser usada como uma instrução para a entrada que a gente quer, né? Desse modelo de IA generativa, que ela vai gerar as mais variadas coisas. Pode gerar tabelas, pode gerar textos, pode gerar gráficos, pode gerar fotos, pode gerar... O que ela gera como diz a Heloísa lá, o céu é o limite, pode gerar muitas coisas, mas a forma como a gente tem que escrever esse prompt tem que ser muito cuidadosa. Então, eu reforço aqui essas palavras de Anália, que a gente tem que pensar nesse formato do prompt, de pensar muito bem claro nesse contexto, de pensar muito bem nas instruções do que a gente quer, ser específico na tarefa que a gente quer. Às vezes a gente pode entrar com dados auxiliares, né, para ajudar essa IA, dar um exemplo do que a gente quer, ou para ajudar alguma coisa nessa resposta, e dizer o formato que a gente espera da saída, porque também a inteligência artificial, ela não adivinha por a gente. Então, é importante esse formato do prompt, de vocês terem bem claro que quando vocês forem trabalhar com inteligência artificial generativa, precisa ser pensado esses 4 elementos. Tanto o contexto, como as instruções do que a gente quer da tarefa, o que a gente espera da IA, dar alguns exemplos para ele, alguma informação adicional e dizer o que a gente espera de resultado, né? Qual é a saída do formato que a gente quer. Então, é importante muito isso aí para poder respeitar isso que a Nália está falando, de ser claro, de não ser ambíguo, para evitar a imprecisão, evitar coisas alucinadas que eles criam, porque a gente não foi claro, a gente não deixou muito, não ressaltou a descrição do que a gente queria. Então, é importante vocês terem muito claro esses 4 elementos quando vocês forem criar alguma coisa de IA generativa, tá certo? Contexto, instrução, auxiliar com algum exemplo de dados e
o resultado esperado. Isso é Guardem imprescindível essas se informações. vocês quiserem. Essas 4 informações aí é o modelo de um prompt ideal. E aí, guardem que já já a gente vai produzir. É. E aqui a gente tem um estudo de caso, né, redesenhando planejamento. Então, justamente a estrutura de planos de aula com IA, né, comparação de resultados pedagógicos. O plano tradicional, né, aquele prompt mais vago. Então, a gente, classificação, lembrar, né? Aí o SAMI, a gente vai no modo substituição. Então, o lembrar, eu vou trabalhar o quê? Vou trabalhar a leitura, né? Vou trabalhar um pouquinho ali da memorização. No SAMI, substituição, eu vou substituir a tela pelo livro, né? Aliás, o livro pela tela, enfim. Qual é a ação do professor nesse processo? Apenas solicitar a IA um resumo de texto sobre fotossíntese, por exemplo. Então, eu peguei aquele resumo, eu levei para a aula, fiz a exposição tal qual ela me trouxe. A atividade do aluno, ler o texto gerado na tela do celular e responder 5 perguntas de múltipla escolha. Resultado, aprendizagem passiva, né? Baixo engajamento. Um plano mais ativo, quando eu penso no prompt mais estruturado, a chance de que aquela aula ela engaje mais aqueles estudantes, ela é muito maior. Então, por exemplo, se eu trago o nível analisar de Bloom, uma redefinição ou modificação de Samir, e a ação do professor, a IA simula uma estrutura agrícola em crise de produtividade. Você veja bem, a IA está sendo utilizada para simular algo que vai poder ser vivenciado dentro da sala de aula, trabalhando, por exemplo, um debate em sala de aula. Então, construa uma forma de trabalhar um debate em sala de aula para trabalhar na disciplina de história, traga exemplos práticos, estruture todo o contexto, né, como é que vai ser essa atividade, e aí os estudantes atuarem como cientistas, analisando variáveis bioclimáticas. Então, o estudante, ele vai passar a ser um produtor ativo. Vou dar um exemplo mais claro, o júri, né? Então, vamos simular um júri para ser debatido algo dentro da sala de aula. Os estudantes, o que é que eles vão fazer? Eles vão atuar como produtores das questões, né? Vão discutir, vai ter aquele estudante que vai ser a acusação, aquele vai ser a defesa. Então, eu preciso que você seja a acusação, mas você tem que ser convincente. Pode usar IA para desenvolver o seu texto, pode usar IA para desenvolver o seu texto, mas para isso você precisa refletir sobre aquela ferramenta. Então, você vai utilizar aquela ferramenta, mas, ao mesmo tempo, você vai se preparar, né, para que a sua fala na sala de aula, ela seja uma fala realmente convincente. E aí, qual é o resultado disso? É a investigação, é uma aprendizagem mais ativa, mais significativa, mais colaborativa. E aí, eu vou dar um exemplo, a gente participou agora do Ctrl+E, né, e a gente também teve uma oficina lá, eu, Ádia e outra colega, Daniele, e um dos participantes trouxe um exemplo muito, muito interessante. Ele disse que na sala de aula dele, os 10 pontos da atividade, né? Ele faz 5 pontos, ele fez um seminário, e aí 5 pontos era do trabalho escrito. E ele deixou claro para os estudantes que poderia ser utilizado a IA nessa escrita, mas que eles tivessem cuidado, né? Então, foi feita toda essa questão da ética em cima da discussão, enfim. E os outros 5 pontos eram pontos de apresentação do trabalho. Então, ou seja, eles iam poder usar IA na parte escrita, mas eles precisam ter o quê? Ter o domínio do conteúdo. Porque como é que eles iam apresentar se eles não tinham aquele domínio daquele conteúdo? E aí, um interessante foi que um dos grupos chegou para ele e perguntou assim, a gente pode apresentar em forma de podcast? E aí, ou seja, eles geraram o podcast no IA e eles queriam passar aquele podcast para ser ouvido pelos colegas. Então, o processo realmente deles estudarem, deles sentarem, deles se programarem de quem é que ia falar o quê, não ia existir. Aí o professor disse que não, que infelizmente não ia ter que ser uma apresentação oral. Resultado, esse grupo específico, o professor disse,
Eles não apresentaram. Então, eles ficaram apenas com 5 pontos da atividade escrita. Então, veja como é que o nosso papel enquanto professor, né, como é um papel realmente de orientação, né, de esclarecimento, porque, assim, esse professor, ele deu as orientações de como fazer a atividade e ele deixou claro de que poderia, sim, ser utilizada a inteligência artificial, mas você veja que ele deu toda uma orientação de como utilizar, né, o que é que ele queria, o que é que ele não queria. Então, ele não distanciou os seus estudantes da tecnologia. A tecnologia pode ser usada para fins pedagógicos, né, como hoje é permitido, e não porque tem muito professor que diz assim, não, eu proíbo o celular dentro da sala de aula, né, e não quero esse celular dentro da sala de aula, mas os alunos, eles estão o tempo todo fazendo algo na IA, né, seja a produção de atividades, seja a produção de vídeos, enfim, seja qualquer outra atividade, então é preciso, sim, essa discussão dentro da sala de aula também, porque se não houver essa discussão dentro da sala de aula, o que é que vai acontecer? Os estudantes vão continuar agindo de forma antiética, né, dentro desse universo da tecnologia, não vão ter uma orientação e a ação do professor mediador, né, onde é que fica, né? Então, realmente preciso, é uma discussão que precisa ser feita, tanto com os estudantes, como entre os colegas também de escola, né? Como desenvolver esse trabalho realmente para que ele esteja a favor dessas aprendizagens. E aqui, então, a gente vai começar a nossa parte prática, né? Ádia, quer falar alguma coisa antes? Não, pode seguir. Bom, e aí, a nossa oficina prática é a elaboração de um mini planejamento. Então, o que é que a gente quer de vocês? É uma atividade individual, vocês vão acessar uma IA que vocês tenham mais familiaridade, pode ser o ChatGPT, pode ser o Gemini, Notebook LM, enfim, aqueles que você tem mais domínio sobre ela, e vocês irão definir o objeto de escolha de um tema, ou seja, cada professor dentro da sua área vai escolher um tema que acha interessante, que queira trabalhar com seus estudantes, né, que queira fazer um plano de aula em cima dele. E, exemplo, história, 8º ano, matemática, 6º ano. Então, você agora, né, é uma professora de história que leciona no 8º ano. Então, vocês vão dar esse direcionamento para a IA. No passo 2, vocês vão sincronizar Bloom, escolha pelo menos um objetivo, né, que vocês querem atingir ao final desse percurso, né, com esses estudantes. Em seguida, vocês vão aplicar o modelo SAMI, definir como a IA generativa apoiará a experiência, se ela vai estar a nível de modificação ou redefinição, e a gente vai trabalhar com os 2 níveis finais, né, do modelo SAMI, e, em seguida, vai gerar e curar, pedindo para rodar esse prompt, e aí eu quero que vocês analisem esse resultado criticamente e ajustem para o seu contexto escolar, tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer nesse momento, e se alguém tiver alguma dúvida, já pede aqui, para que a gente possa discutir isso aí e um ajudar o outro aqui, porque no final de tudo a gente vai discutir esses produtos gerados e a gente vai disponibilizar ele num Padlet para que todos tenham acesso, tá bom? Então, e que produto é esse, né? Que produto esperado é esse? É justamente um rascunho de um plano, né, contendo um tema, um objetivo, uma estratégia e um instrumento de avaliação. Então, vocês vão pensar nesse percurso para a criação do prompt e para gerar essa atividade. Lembrando daquilo que a gente falou, né? Que é a importância de pensar antes de produzir alguma coisa, né? De você pensar no contexto, de você pensar na tarefa do que você está pedindo, de dar alguma informação adicional para ele e dizer qual o formato que você espera. Se você não dá muito bem essas instruções, você não vai colher um bom resultado. Então, é importante o que a gente chama de engenharia de prompt, é esse cuidado de fazer uma boa formalização daquilo que você quer. E a formalização que você quer passa por esses 4 passos, né? Que a gente comentou aí. E aí a gente
pense em algo realmente que os seus estudantes, por exemplo, quem for professor, que eles tenham. Quando eu vou dar aquela aula, os meninos geralmente não conseguem se concentrar, né? Há muita dispersão, um baixo engajamento. Então, pensem nesse objeto de aprendizagem e pensem como vocês podem, o que vocês podem pedir à IA para ela gerar uma aula que realmente tenha mais engajamento, né, desses estudantes. E aí, quem não estiver em sala de aula, pode pensar naquela disciplina que você não se identifica muito bem, ou aquele conteúdo que eu não consegui aprender de jeito nenhum, e aí também pode trazer isso. Quem for gestor, quem for coordenador, também pode pensar em algo de como fazer esse trabalho, certo? Então, assim, dentro da realidade de vocês, vocês vão adaptar essa proposta, tá certo? E aí a gente pode dar 5 minutinhos, acho que tá bom, né? Para esse momento inicial, e a gente vai abrir para discussão, o que foi que ela gerou, o que foi que vocês acharam, né? É importante também, aqui não está exposto nos slides, mas é importante também vocês definirem um tempo de duração dessa atividade. Por exemplo, se vocês querem uma atividade para uma aula de 50 minutos, né? Se vocês querem uma aula, 2 horas de aula, ou então uma sequência didática, onde vocês vão ter algumas aulas para trabalhar. Então, fiquem à vontade, como vocês vão conduzir, né? Mas é importante também deixar claro o tempo que vocês vão disponibilizar para essa atividade, para que ela também gere algo mais execuível possível. E o formato que se espera, né, de saída também é muito importante isso, né? Isso. E aí também, outra informação também que é relevante nesse momento, que se vocês estão em sala de aula, né, pensando em que recursos vocês têm na sala de aula, que pode, porque, por exemplo, ela pode dar um recurso que você não tenha como ter acesso, né? Por exemplo, a escola de vocês, ela tem computadores suficientes para cada aluno, né? Por exemplo, aqui na rede estadual, a gente recebeu uns Chromebooks, então a gente tem um Chromebook para cada aluno, uma turma, né? A gente recebeu 40, então a gente consegue, de repente, desenvolver uma atividade onde cada aluno ele tem acesso a um Chromebook, mas nem toda a rede é assim, né? Então, vocês podem pensar, dentro do contexto de vocês, que tecnologias podem ser usadas e se vai ser usado individualmente, se vai ser uma atividade em grupo, tá certo? Também é importante refletir sobre isso. Vou marcar aqui, 5 minutinhos. Gente, vamos E pedir uma aí, coisa pequena, né? Para que dê tempo isso. da gente poder. Exato, a gente poder discutir, né? Porque já são 4h20, né? Então, assim, 4h24. Então, é bom a gente. Algo pequeno para que a gente possa discutir, porque o momento mais importante vai ser realmente essa reflexão entre nós, né? Faltam 3 minutinhos, tá? Estou marcando aqui. E aí, quem quiser abrir o microfone também e já interagir, quem terminou e quiser já ir abrindo o microfone, pode ficar à vontade, que a gente já vai começando a discussão. Esse já é o momento praticamente final, assim, porque depois desse momento a gente vai tentar refinar esse prompt para ver que lacunas ele ainda tem, que a gente pode estar melhorando ele. Então, por isso que esse momento é muito importante, né?
Falta um minutinho, tá? Será que todo mundo entendeu o que foi pedido? Estou preocupada, que estou achando silêncio. Esse é o Acho que eles estão grande criando. problema, né, do virtual, E da- esse silêncio porque será que todo mundo pensou, né, bem na atividade, tá realmente fazendo esse exercício? Porque às vezes a gente fica assim querendo não participar, mas essa é uma oportunidade que a gente tem de aprender, né? É isso. importante essa. Aqui ninguém está para julgar, pode ser que você tenha feito um prompt aí de 2 linhas, mas é um esforço, é um exercício, né? Acho que quem nunca tentou, é um exercício de tentar aqui, de dizer o que deu, né? Porque fazem como sendo um bicho de 7 cabeças, e não é um bicho de 7 cabeças, é algo simples que qualquer pessoa pode fazer. Então, gostei aqui, Vitória, do feedback, né, de saber de que vocês estão tentando. Tentem, né, por mais que olhe assim, né, mas pensem, diga o contexto, diga o que é que tarefa vocês estão pedindo para a IA criar, né, que informação adicional vocês estão querendo e que resultado vocês esperam. Pronto, uma coisa pequenininha, simples, que a gente possa refletir se a gente está conseguindo respeitar tanto a questão pedagógica, né, dos objetivos de Bloom, a questão da inovação, a questão da ação, né, dessa estratégia ativa, e se a gente está respondendo também, né, podendo refinar essa coisa do ponto de vista da IA. E aqui, eu passando aqui, né, a gente vai ter algumas questões que a gente pode começar para discutir, para dialogar aqui, né? A gente já passou esses 5 minutos, por exemplo, a IA. Ela inventou, pronto, se vocês trabalharam com datas, ela inventou alguma data, alguma fonte, ou algum dado conceitual, a linguagem, ela é adequada para a faixa etária da turma de vocês, o que ela gerou, ela realmente vai poder atender a turma de vocês, né? Existem estereótipos de gênero, raça ou religião no texto? A atividade, ela prevê uma acessibilidade, né, diversidade de ritmos, ela traz isso como resposta? A tecnologia, ela serve ao objetivo educativo ou é só enfeite, né? O aluno é agente ativo ou apenas espectador nessa atividade que foi gerada por essa IA, né? Então, a gente queria agora ouvir um pouquinho de vocês, né? Como foi a experiência de produção dessa ferramenta, né? Desse objeto, né? E a gente queria ouvir agora vocês um pouquinho, pelo menos 1 ou 2 pessoas, para a gente poder dar um feedback, né? E os colegas também vão refletir junto. Não fiquem tímidos, abram os microfones. Verônica, que pouco ali falou, estamos produzindo. Se puder compartilhar com a gente. Se não, eu Isso. compartilho a minha. Eu ando aqui fazendo muitas experiências com a IA generativa. Tem sido, meu Deus, minha vida aqui. Minha vida pedagógica. A Adia está Oi, tendo uma gente. experiência fantástica, né, Adia? Está na Espanha, né? Ela está longe da gente aí, mas está na produção aí, estudando bastante no pós-doc dela. Oi, pessoal, sou eu de novo. Oi, Oi. que bom. Bom, eu fiz aqui, eu não sei se fiz corretamente. Sim. Eu estou usando o ChatGPT. O meu é o Plus. Então, ele é um pouco mais assim, inteligentinho do que o que é de graça, né? Enfim, Sim. eu coloquei que eu queria que ele criasse para mim, né, um plano de aula para ensino médio, pensando na BNCC.
e sobre a temática de sociologia de Durkheim, né, porque é a minha área de formação. E aí, sobre esses 4 passos, eu defini aqui para ele, né, que eu queria sobre a temática de sociologia de Durkheim, sobre a taxonomia de Bloom, eu coloquei para ele colocar de forma analítica, e os outros passos, utilizando a metodologia ativa de gamificação e aprendizagem baseada em projetos. Então, essa é a parte que eu coloquei sobre metodologias ativas. Aí, primeiro, ele fez um mini planejamento para mim, uma tabela. Então, colocou o tema, o público, a duração, os conceitos, né, que ele utilizaria na aula, as metodologias, como a tecnologia pode ajudar ali. Então, ele coloca aqui a IA generativa como fonte, né, mas também de contrapontos e feedbacks, com análise crítica dos estudantes. Então, ele coloca a IA como um passo que os estudantes vão fazer uma pesquisa, mas também, a partir daquilo, trazer feedbacks e críticas a partir da pesquisa que eles fizeram. Basicamente, a aula que ele me propôs foi entender como que alguns comportamentos sociais, né, alguns comportamentos que nós temos no dia a dia, são estabelecidos mais pela sociedade do que realmente de pensamentos próprios nossos. Então, ele coloca aqui o que o Durkheim investigaria, né? Então, usar uniforme na escola, responder mensagens rapidamente no WhatsApp, frequentar a escola, seguir padrões de beleza nas redes sociais, comemorar determinadas datas. E aí ele coloca aqui algumas perguntas que o professor poderia fazer e as atividades que os alunos poderiam realizar a partir disso. Então, aqui, grupos de pesquisa, pesquisa na IA, depois tipo um joguinho, né, aqui um desafio gamificado, na qual eles fariam meio que um plano de conversas aqui sobre quais são, aqui, ó, cada grupo recebe ou sorteia uma missão, então, padrões de beleza na rede social, aí no caso aqui, teria que criar um caso fictício curto envolvendo um adolescente e a pressão social relacionada ao fenômeno. Não explique Durkheim, nem diga se é um fato social, apenas apresente a situação para que os estudantes de sociologia possam analisá-la. E aí ele dá vários passos aqui, eu achei legal. Não sei se seria muito possível em 50 minutos. Eu gostei aqui. Que legal, né? Então, realmente, ele deu, né, um retorno bacana, né? Ele trouxe realmente as metodologias ativas, ele retornou aquilo que você pediu, não é isso? Uhum. Que legal. Mas, e assim, a ideia, aí eu já vou falando do Padlet, é vocês pedirem para a IA gerar uma imagem desse planejamento, certo? Pedir para ela gerar a imagem para a gente subir no Padlet, tá bom? Anália, Vitória Oi. Também pediu para comentar. Vitória. Certo. Vitória, pode ficar à vontade. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Eu me chamo Vitória, sou professora de educação básica, né? Estou aí em turmas avaliadas e a gente sabe que uma escola em tempo integral a gente tem uma demanda muito grande, né? Então eu uso muito a IA, principalmente na construção de gamificações, de atividades temáticas, né? Algo que os meus alunos gostam muito e era algo que demandava muito tempo, né, da minha rotina enquanto professora. Só que até então eu não tinha usado ainda no planejamento por conta dessas alucinações que a IA traz, né? E mesmo eu usando o modelo Plus, né? Ainda tinha algumas coisas que fugiam da realidade da minha turma. Hoje eu descobri o problema. Precisava de uma delimitação melhor, né? Precisava desse contexto. Eu precisava dizer para a IA o que eu queria, né? E eu precisava, claro, definir os objetivos, né? Então, baseado no que a gente viu durante esse mini curso, que, por sinal, até agora foi muito bem, né, ministrado, muito bem, muito produtivo, né? Eu vou sair daqui sabendo tudo de IA. Mas, assim, são ferramentas que a gente precisa realmente ter esses momentos, né? Porque a gente acaba descobrindo por explorar. Então, eu pedi para que a IA agisse, né, como um professor de matemática e fizesse um plano de aula para uma turma de 9º ano, que é a turma que eu estou inserida. E aí, em relação ao conteúdo, eu fui buscar dentro daquilo que eu pesquiso, né, e dentro daquilo que eu conheço quanto professora, o conteúdo que os meus alunos têm mais dificuldade, que é a equação de 2º grau. Então, eu pedi para que ele fizesse uma aula, né, mais uma aula introdutória, que tivesse como objetivo o engajamento dos estudantes, né? Escolhi 2 verbos da taxonomia de Bloom, né? No caso, compreender e analisar, e pedi para que ele atuasse, né, na função de redefinição, já pensando naqueles
conceitos que nós aprendemos do modelo que vocês apresentaram. Então, eu pedi para que ele fizesse uma aula onde o meu aluno ele participasse de forma ativa. E aí, muito me surpreendeu, porque a IA, ela trouxe um objetivo, né, voltado para a taxonomia de Bloom, e ela trouxe uma metodologia ativa que eu não tinha pedido, que era a resolução de problemas, né? Então, ela trouxe um modelo onde tem um problema e onde eu vou construir esse conceito através da interação, né, dos meus alunos com esse problema. Achei bem interessante. E o desafio, né, é algo que a gente pode estar adaptando com a IA também, né? Ela trouxe aqui um contexto diário, onde o contexto ele vai ser, onde o conceito ele vai ser construído, né? E que a gente pode estar aprimorando, né, e adaptando aí entre a personalização. Eu posso adaptar essa questão, por exemplo, se eu tenho uma turma de nono ano, nós sabemos que, embora seja o mesmo ano letivo, né, a mesma série, mas cada turma tem a sua característica. Então, eu posso, por exemplo, adapte para um conceito de recomposição, né? Ou então considere o nível tal. Então, eu achei muito interessante, porque ele traz essa construção. E aí ele trouxe o contexto de uma aula de 50 minutos, né, uma aula introdutória, aí ele traz uma discussão, né, onde é apresentado, e é bem legal porque ele segue as etapas da resolução de problema, a gente apresenta o problema, né, tem essa interação com os alunos, achei bem interessante, e é bem detalhado também, ele traz umas propostas, né, e aí com isso eu consegui aprender uma coisa muito importante, que a IA, ela é sim uma grande ferramenta desde que ela seja usada, né, com intencionalidade e com planejamento. Até então, né, às vezes eu tinha aquela visão errada de, não vou ter tempo suficiente para fazer aquela atividade, então vou pedir aqui para a IA gerar para mim. Só que os objetivos que eu gerava não eram tão claros assim. Aí acontecia que eu perdia mais tempo consertando do que, né, fazendo algo que realmente fosse produtivo e que realmente trouxesse, né, para o meu aluno um aprendizado significativo. Então, é isso. Então, obrigado pelos conhecimentos, meninas. Foi muito produtivo. Ai, Oh, que bom. Delícia, Vitória, você de tese. que bom ouvir, né, Anália? A gente fica É muito feliz de verdade. ouvir, porque era essa o que a gente queria, sabe? Tanto eu como a Anália, o que a gente queria é isso, era tentar passar para vocês de que a palavra-chave aqui é planejamento. Sempre foi isso, né? A vida de um bom professor, um bom professor que dá uma boa aula, é aquele que planeja. Não é porque a gente está usando inteligência artificial que esse papel deixou de existir, entendeu? Pelo contrário, esse papel agora precisa ser mais cuidadoso ainda. Então, o segredo que a gente queria passar nesse minicurso era isso, de que é preciso pensar antes de agir, né? Antes de fazer a nossa atividade, planejar essa atividade, pensar qual é o meu contexto, qual é a tarefa que eu quero, qual é o dado que eu estou dando de exemplo para ele e qual o resultado esperado que eu tenho. E depois fazer a curacidade, né? É como os artistas fazem, né? Tá correto? Tá adequado para a minha turma? Tá adequado para o meu público? Tá pensando na questão ética? Então, depois também analisar, porque a gente está trabalhando com tecnologia, gente, e há falhas, né? Então, eu acho que o que a gente queria, o nosso papel aqui nesse mini curso era deixar essa mensagem para vocês. Então, se chegou até você, Vitória, eu já estou feliz. Muito feliz. E, né, a questão ética, né? A IA, quando ela no caso, quando ela não é detentora somente daquele processo, né? Aí sim ela é utilizada de maneira ética, né? Quando ela tem uma intencionalidade pedagógica por trás. Aí é algo que a gente tem que ter muito cuidado. E pesquisando um pouquinho mais sobre o contexto de formação de professores, né? Era algo que, se a gente tivesse, né, essas formações, por exemplo, nas redes de ensino, né? Nas formações estaduais e municipais, poxa, como essa ferramenta ela seria utilizada de uma maneira mais assertiva, né? Até pelos nossos estudantes, né? Esse cuidado é que precisa ter, sabe? Eu acho que é que nem quando a gente trabalha com arte, né? A gente produz aquilo ali e depois tem o olhar do que a gente, né? E eu acho que esse olhar pedagógico, agora esse olhar pedagógico e esse olhar ético, que precisa ter, porque aí a gente não começa a copiar do outro, a gente pegou um texto, a gente fez um plágio, a gente pegou uma imagem, não deu o direito autoral, então aquilo que é criado também, a gente precisa colocar a fonte, a gente precisa agora retomar esses critérios éticos do que está sendo criado, porque senão a gente começa a copiar tudo dos outros e coloca como nosso, né? Então é isso que também não está correto. Então, agora, a Anália aí, vamos tentar fazer o fechamento, né, para a gente respeitar. E aí, a ideia agora é que vocês peçam a essa Obrigada, mesma IA Vitória. que vocês fizeram esse planejamento para gerar uma imagem que
uma imagem desse plano, entendeu? Então, ela vai gerar essa imagem e vocês vão subir nesse Padlet, né? Que está aí o QR Code. Eu vou colocar também o link aqui, porque pode ser que alguém... É melhor. Né? Vou colocar aqui Só o link. se 2 imagenzinhas aí só para a gente compartilhar, né? Às vezes pode ter criado Porque é interessante que a gente compartilhe o para dar o resultado, feedback, né? né, Aí para os pelo menos, colegas. olha aí que legal. Aqui eu esqueci, na verdade, porque eu tinha pensado de botar a música, aquele pane no sistema, alguém me desconfigurou, porque realmente, né, é uma nova configuração, né? Esse papel docente, né? Esse novo papel docente, né? Esse papel mediador. Então, a gente precisa realmente se desconstruir para atender, né, essas novas exigências da educação, né, do século XXI, sem nos distanciar, né, do que nós somos, né, do nosso papel, como eu falei, né, do nosso papel humano, do nosso papel realmente mediador dessas aprendizagens. E aí o link do Padlet, tá? A gente vai compartilhar. E eu já vou compartilhar aqui, pessoal, o link também. E aí vão ter alguns links aí também que a organização vai compartilhar, mas eu, especificamente, eu e a Ádia, a gente também fez um forms, né, para o fechamento da oficina, para a gente tentar entender que conhecimentos a gente deixou para vocês, né, assim, que o minicurso, né, proporcionou. Então, além daquele forms inicial, a gente pede agora que, ao subir o Padlet, vocês também, por favor, compartilhem as informações nesse forms final, tá bom? Então, aí tem o link do Padlet e, em seguida, tem esse forms final para a avaliação da nossa oficina, a avaliação de nós enquanto mediadoras, tá? Bem curtinha, viu, gente? São 3 perguntinhas, assim, não é nada... Rapidinho, é só para marcar mesmo, tá bom? Aí eu vou abrir aqui o Padlet, ver se já tem alguma produção. Olha só, Pronto. Ádia, já Que chegou legal. produção aqui. Vou botar aqui como slide para ver. Parabéns, pessoal. Que Olha legal. Que coisa linda. Esse foi o da Heloísa, eu acho. A aula de sociologia Foi. do ensino médio, exatamente. Aí vamos todo mundo compartilhar. Heloísa Nascimento. Parabéns, Heloísa. Ficou muito show. Parabéns. E não deixem de aplicar, sabe? Eu acho que é importante que vocês aplicarem também essa experiência para vocês verem o retorno, né, de como é que a aula se deu depois dela. É interessante para vocês também. Vamos fazer a gente subir, que vai ficar lindo o nosso Padlet, todo colorido com as produções de vocês. Eu sei que a gente, quando está começando, a gente fica com medo, sabe? Não vou conseguir, não vai sair nada, não sei o quê. Mas é um exercício tão bacana quando a gente quebra esse medo, né? Rompe e começa a fazer esse exercício e vê que a gente pode, entendeu? Que não é nada de bicho de 7 cabeças, não é igual a música de Gerardo Azevedo, né? Um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Todos nós podemos começar a usar a tecnologia, né, a favor do nosso processo de ensino e para o aluno do processo de aprendizagem, né? Olha aí, outra. Que legal. Subiu outra? Acho Depois que sim. a gente ainda tem uma surpresa para vocês no final. Eu, Ádia e a colega do doutorado, né, Daniele, a gente elaborou um guia, onde a gente traz algumas ferramentas, né, de IA, né, que podem ser utilizadas pelo professor. A gente também traz alguns conceitos a mais, né, sobre o modelo SAMI, né, a gente traz alguns materiais complementares, alguns vídeos falando sobre a inteligência artificial, né, essa IA na educação, qual o papel que ela vem trazendo. Então, a gente também tem esse presentinho para vocês. Deixa eu botar aqui para passar logo aqui para Bom, a gente vocês precisa pegarem. fechar, viu? Precisa fechar. É isso, ó, tá aqui. Deixa eu só bem Vê se rapidinho. saiu mais alguém compartilhou, Anália. Estou indo, estou vendo aqui. Não, até agora só a Heloísa.
Só o de Heloísa. Vitória, coloca o seu, acho que deve ter ficado bacana. Eu acho que o seu ficou bem interessante, Vitória. E aqui, ó, enquanto vocês estão subindo o Padlet, né? No caso, a gente deixa aqui nossos e-mails, né? Eu botei meu Instagram também aí. E esse é o escanear para vocês terem acesso a esse guia, né? Esse foi o guia que a gente produziu ele agora, né? No mês de junho, julho, que foi para o Ctrl-E também, né? Que a gente também disponibilizou ele lá na UFRN. E aí vocês também vão ter acesso a esse material. E qualquer coisa, nós também estamos à disposição, né? Através do e-mail, das redes sociais, a gente pode também trocar figurinhas. Pessoal, me coloco à disposição também, tá? Eu estou aqui estudando, né? O professor tem que estar sempre estudando, então eu estou aqui, e o que eu puder ajudar vocês, o que eu puder, né? Eu estou sempre mandando material, estou sempre mandando aqui, estou com alguns livros aqui para passar para o grupo também, algumas coisas. Então, o que vocês precisarem de mim, podem contar, tá? Esse é meu e-mail aí, e eu estou aqui na UFRN, como disse, meu trabalho é esse, é a gente melhorar a educação do Brasil, né? Nosso trabalho, né, como professores, formadores na escola pública, né? Esse é o nosso papel. Então, o que eu puder ajudar vocês, eu farei com todo amor. Todo mundo já conseguiu pegar o e-book, aqui o guia? Eu vou parar o compartilhamento aqui, certo? Vamos bater uma foto, acho que já podemos finalizar pelo horário, né? Aqui já são 10 horas da noite, quase. E aí, o Wilson, né, vai também ter umas orientações rapidinho, vamos bater logo a foto. Que vocês batem aí, alguém, Anália, você bate, porque eu sou... consigo agora, peraí. Bota aí no formato que apareça aí, a gente tudo bonita. Olha aí, ó. Oi, que bom, Janiele, que bom ver todo mundo. Jeane, todo mundo aí, que bom, Marcelo, que alegria ver vocês. Eu estou aqui do outro lado, viu? Eu estou aqui na Espanha. Heloísa vai abrir a câmera, vai conseguir, alguém mais? Que legal, Simon, todo mundo aí, que bom. Deixa eu ver aqui se deu certo, espera aí. Fevereiro eu estou voltando, é só um ano, cheguei em fevereiro eu estou voltando. Deu certo aqui. Quem puder também compartilhar essa foto, né? Marcar a gente na rede social, tá bom? Bota a tela do minicurso, né, Anália? Podia botar o formato aí do nome do minicurso aparecendo e a gente do lado. Deixa eu botar aqui, peraí, bem rapidinho. Compartilhar. Pois, acho que deixamos uma boa semente, acho que era esse o nosso papel, né, que a gente queria, eu e a Anália, então, deixar aí para... Aí eu já não consigo compartilhar, eu vou bater a foto, aí alguém bate, por favor. Já consegue bater com a gente? Baixei, mas não apareceu todo mundo no formato, né, que eu tô, Sim. só apareceu... Bom, mas acho que valeu. Bom, Anália, conseguiram compartilhar o link do guia? Pessoal, é importante eu colocar no... Eu não consegui, não. Não conseguiu, não? Volte aí para o slide, Anália. Tá, vou botar aqui. Peraí, deixa eu botar a modo apresentação de novo. Não, aqui é o Padlet. Pronto, aqui, gente. Caso vocês não consigam alguma coisa, vocês podem me mandar o e-mail, que aí eu mando para vocês por e-mail, tá? Tá aí o e-mail, Anália Cortez, Anália com Y, 2015, @gmail.com. E quem bateu foto, me marca lá no Instagram também. Eu vou ter o maior prazer de publicar. Acho que é isso, pessoal. Eu vou precisar sair agora. Ficamos à disposição aí. Mais uma vez... Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Não sei se para a gente finalizar, agradecer, né? Queria agradecer a presença de vocês. E se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, né, Anália? Sim. Algum comentário? Alguém deseja perguntar algo antes da gente finalizar? Só parabenizar por esse momento
muito produtivo, né? Parabéns, meninas, é um tema extremamente importante que vocês conseguiram abordar, né? Então, em poucos minutos, mas de forma assertiva, né? Com certeza foi muito legal. Parabéns, muito obrigada. Obrigada, pessoal. A minha Muito dúvida obrigada. A minha dúvida foi uma que eu coloquei até no primeiro questionário, sobre empresa fazer referência, né? Referência a algum trabalho com IA, não precisa não, sim ou não. Ou algum desenho que a gente faça com IA, precisa fazer alguma referência. Sim, Colocar algum precisa, tá? trabalho. E Precisa. como faria essa referência? Foi isso que eu coloquei no primeiro questionário. Pronto, quando você vai fazer um trabalho científico, por exemplo, né, que você utilizou a IA em algum dos momentos, né, é preciso referenciar ela. Geralmente, essa referência a gente faz na metodologia do trabalho, tá? Se eu for gerar uma imagem da IA, também, embaixo da imagem eu boto imagem gerada pela inteligência artificial, boto o nome da inteligência artificial e boto também, né, a metodologia, escrevo, por exemplo, a gente às vezes vai fazer o resumo de um trabalho e a gente vai utilizar o Google Tradutor, o DeepSeek, né, para fazer esse resumo, né? Então a gente também bota lá tudo que a gente for fazer com a IA, qualquer parte, a análise de dados, a gente vai na metodologia do trabalho e especifica qual a IA utilizou, qual período foi utilizado também. Dependendo, se for para uma revista, dependendo da revista, às vezes a revista pode pedir também o prompt que foi utilizado, não é algo comum, né? Mas, dependendo, pode ser que peça. Mas, inicialmente, você só cita na metodologia que foi utilizado. Muito É isso, obrigada. Nádia? Alguém mais deseja perguntar mais alguma coisa? Quero agradecer só, Anália, você por conduzir o minicurso, tá? Uma vez eu fui para um evento, né? Eu fui falar sobre as 7 maravilhas da IA. E quem me atendeu foi a professora. E a professora, ela foi minha professora de ciência da computação aí na UFRN. E quando eu acabei de falar, ela disse: é muito bom quando o aprendiz supera o mestre. Então, a mesma coisa eu queria falar agora, que é um prazer, né? A Anália é minha aluna, mas é muito bom saber o momento em que o aprendiz supera o mestre. Então, eu acho que é muito importante, sabe, essa troca. O professor está sempre aprendendo, sempre estudando. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aí com vocês, aqui, mediando essa oficina. E um abraço à Regina, um abraço da Moçambique, né, de Moçambique, e gente do Ceará, né, tantas pessoas aí, e a gente está aí fazendo essa troca, aprendendo junto, né, que eu acho que é isso, a vida de professor, a vida de aluno, é aprender junto, né, esse aprendizado, essa ponte que a gente faz, facilitar essa travessia. Então, eu quero agradecer a todos que estavam aqui conosco nesse mini curso. E é o Whitson por mediar, tá, Whitson? Muito obrigada. Um abraço, eu vou precisar sair, porque aqui já são 10 da noite, gente, 5 horas de diferença. Eu agradeço às ministrantes, a Anália, mais uma vez, a Ádia, pelo momento de aprendizado e troca, né, de conhecimento, e a todos os participantes pela presença, né? E aí eu lembro também que o link para o preenchimento da frequência e da avaliação do minicurso já está disponível no chat, certo? Eu vinha colocando ao longo do minicurso. Eu peço por gentileza que todos realizem o preenchimento antes de sair da sala. E aí, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e um excelente dia para todos. A gente precisa preencher também, Wilson, ou não? Acredito que é somente os que vão receber a certificação. Certo. A avaliação é mais para saber como é que foi o minicurso. Aí eu vou finalizar aqui a gravação. Gratidão, gente. Obrigado, Ádia, por tudo. Um abraço.